Fala, calorada, tudo certo? Vamos dar continuidade à resolução das nossas listas e nesse vídeo eu vou resolver a lista de número 3 para mostrar para vocês como que um domínio de técnicas de porcentagem de divisão vai ajudar demais você na hora da sua prova. Vamos ver? A primeira questão, ela fala sobre um aumento percentual que ele quer, ó, ele quer saber o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento. Gente, ele quer saber o percentual de aumento, beleza? Ou seja, quantos por cento que vai aumentar. E ele quer saber o percentual de aumento do quê? Da população nas capitais da região Nordeste. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque se você observar, capital é esta parte azul. E na região Nordeste é esta parte vermelha. Então, quando nós falamos sobre capitais da região Nordeste, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos verificando que em 1940 era 1.270.729 e em 2000 passou a ser 10.162.346. Como é que a gente faz para descobrir quantos por cento de aumento de 1.200.000, eu não sei quanto? Faz uma regra de 3. Você percebe o tanto que vai ser delicado você fazer esse cálculo de forma minuciosa? Então vai ser importante você ter algumas técnicas que vão te dar um pouquinho de agilidade nesse processo. Vamos ver? O negócio é o seguinte: toda vez que você quiser saber quantos por cento que teve de aumento de um valor para o outro, você tem que fazer o quê? Você tem que identificar quem é o seu valor de referência. E o nosso valor de referência é o valor inicial. Este valor de referência, você vai colocá-lo sempre no denominador da sua fração. Então, 1.270.729, ele fica no denominador da fração. E o numerador vai ser o valor final. No caso, o 10.162.300, né, desculpa, 346. Só tem uma coisa. Pergunto, fazer essa divisão na hora da prova é conveniente? É óbvio que não. Então, você não quer saber o resultado da divisão. Sabe por quê? Porque o resultado da divisão, na verdade, é uma multiplicação. Como assim uma multiplicação? Ele quer saber basicamente o seguinte: esse 1.270.000 e pedrada, ele tem que ser multiplicado por quanto para chegar ao 10.162.000 e pedrada? Então, o que nós temos que descobrir é que número que a gente coloca aqui dentro. E aí você vai fazendo testes. Como assim fazendo testes? Pensa comigo. Se fosse 10 vezes, você concorda que 1.270.000 10 vezes daria 12 milhões de pedrada? Você concorda que ia passar? Significa dizer que não pode ser 10. Só tem uma coisa. Se você comparar 12.707.000, que seria 10 vezes, daqui para cá, daqui para o 10 milhões, desculpa, o 12.707.000, daqui para cá, você concorda que você tem que tirar aproximadamente 2 milhões? Não é aproximadamente 2 milhões que você tem que tirar? E 2 milhões? Não é 1.270.000 duas vezes? Por que que eu estou dizendo isso? Porque se 1.270.000 contado 10 vezes dá 12 milhões, então para dar 10 milhões deve ser aproximadamente 8. E aí a gente testa o 8. Como é que a gente faz esta multiplicação? Presta atenção aqui, me acompanha que eu vou te mostrar como é que você vai fazer esta multiplicação gigantesca aqui, ó, mas só que usando uma técnica que vai dar uma agilidade enorme. Me acompanha. Olha só, quanto é que dá 8 vezes 1 milhão? Vocês concordam que 8 vezes 1 milhão dá 8 milhões? 8 vezes 1 milhão dá 8 milhões. Agora, quanto é que dá 8 vezes 200.000? 8 vezes 2, 16. Então, 8 vezes 200.000 vai dar 1.600.000. Até aqui já está dando 9.600.000.
Agora, quanto é que dá 8 vezes 70.000? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 70.000 vai dar 560.000. Galera, me acompanha. Você concorda que até aqui já está dando 9.600.000? Se você acrescentar 560.000, você vai chegar a 10.160.000. Não é aproximadamente o valor que ele quer? O que significa? Que o número que nós estamos procurando realmente é 8. E aí, a pessoa pode ter uma vontade inexplicável de marcar 800. Mas presta atenção. Se você divide A por B e o resultado dá 8, não significa dizer que o A é 800% maior do que o B. Significa dizer que o A representa 800% de B. Ou seja, o A é 700% maior do que B. Então, o percentual de aumento não é 800, é apenas 700. Assiste ao vídeo da explicação da técnica que você vai entender melhor. Uma coisa é quanto representa, outra coisa é quanto que tem a mais. E a questão, ele quer saber o percentual de aumento, não é o percentual que representa. Beleza? Na questão de número 2, ele fala basicamente do gasto médio por hora de atividade. Então, olha só, varrer o chão gasta 200 calorias, passar aspirador 350 e limpar a janela 260 calorias. E aí, quando vem no texto, ele quer um gráfico da pessoa gastando 30 minutos e ele tem que fazer na mesma ordem. Por que eu estou dizendo isso? Fala para mim, gente. Dos três, qual é o que gasta menos? Concorda que é varrer o chão? Sabe o que significa? Significa dizer que o gráfico é mais deitadinho. Ou seja, a cada hora consome pouca caloria. Agora, qual é o que gasta mais? É o aspirador de pó, porque é 350. Significa dizer que ele é mais em pé. E aí depois você tem a janela fica no meio termo entre os dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entender que coeficiente angular da reta é essa ideia de para cada um do de baixo, quantos do de cima, olha para as alternativas, por favor. Na letra A, em 30 minutos, ganhou quanto? 100. Depois, em mais 30 minutos, subiu quanto? 175. E por último, em mais 30 minutos, subiu quanto? Quanto que é a diferença aqui? Não é 130? Repare que daqui para cá subiu 100. Olha só, daqui para cá subiu 100. Daqui para cá subiu 175 e daqui para cá subiu 130. Agora acabou, porque essa daqui é a resposta. Sabe por quê? Porque repare que no início, olha só, opa, quando você vai varrer o chão, são 200 calorias em 1 hora. Então, em meia hora, são só 100. É exatamente o que está acontecendo aqui. Depois, são 350 calorias em 1 hora. Então, em meia hora, vão ser apenas 175. E, por último, são 260 calorias em 1 hora. Então, em meia hora, vão ser apenas 130. Repare que o gráfico começou numa inclinação menor, depois ele deu uma estilingada e depois ele veio para o meio termo. Ou seja, se você só entendesse que coeficiente angular é o tanto que está em pé, só de olhar o formato já era suficiente. E existem questões que você só precisa fazer isso. Beleza? A letra B não faz o menor sentido, a letra C também não. A letra D até poderia ser, mas repare que na letra D, em meia hora, ele está subindo 175. Então, ele mudou a ordem das atividades. Ele quer que seja na mesma ordem. Então, a única questão, a única alternativa que seria plausível é a letra D. Tá joia? Na questão 3, vamos ver o texto da questão 3.
Ele quer saber, analisando-se os gráficos do computador, a maior taxa de aumento. A maior taxa de aumento. Galera, quando falar em taxa de aumento, é divisão. Falou em taxa de aumento, é divisão. Como assim? Site X. Site X. Qual é o valor final do site X? 21. Qual é o valor inicial? 12. Então, você vai dividir 21 por 12. Depois, vamos para o site Y. Valor final, 51. Valor inicial, 30. Agora, vamos para o site Z. Valor final, 11. Valor inicial, 10. Vamos para o site W. Valor final, 57. Valor inicial, 38. E por último, o site U. Valor final do site U, 56. Valor inicial, 40. Se vocês me permitem, eu já vou eliminar algumas alternativas aqui. Sabe por quê? Presta atenção. De 10 para 11, a gente só aumentou 1, concorda? E 1 de 10 é 10%, ou seja, o Z só teve 10% de aumento. De 20 para 56, a gente somou 16. Acontece que a metade de 40 é 20. 16 não é nem a metade. Então, esse aqui não teve nem 50% de aumento. Por que eu já estou jogando ele fora? Repare que esse aqui foi mais de 50% de aumento. Porque 50% de 30 é 15, daqui para cá aumentou 21. Então, 21 é mais do que 50% de 30. Esse daqui para cá aumentou 19. E repare que 19 é a metade de 38, ou seja, 50% de aumento. Traduzindo, o gabarito ou é X ou é o Y. A gente tem que descobrir agora. Agora, presta atenção como é que você pode fazer isso. O Y é mais fácil de calcular, sabe por quê? Porque se 30 é o nosso 100%, se 30 é o nosso 100%, então o 10% é 3. E para chegar nesses 21, nós precisamos acrescentar o 3 7 vezes. O que significa? Que tivemos 70% de aumento no site Y. Agora, no site X, repare, 100% é 12. 12 é o 100%. O 10% é 1,2. Tudo bem? E se você reparar, aqui aumentou 9 unidades. Pergunto, quanto que é 1,2 7 vezes? Concorda que 1,2 7 vezes só dá 8,4? O que significa isso? O site Y aumentou 70%, mas o site X aumentou mais do que 70%. Porque se você desse um aumento de 70% sobre 12, isso só seria 8,4. Mas só que o site X aumentou 9. E 9 é maior do que 8,4. Sendo assim, o site que teve o maior percentual de aumento foi o X. Beleza? Tem outra técnica baseada em fração, mas eu não vou misturar as técnicas agora. Tá joia? E a última questão, que é a questão de número 4. Ele fala das fotos da câmera e tal. E aí ele diz que, na primeira vez, armazenou 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda vez, foram 15 minutos de vídeo e 150 fotos. Galera, a ideia básica aqui era você entender que daqui para cá teve um aumento de 5 minutos. E este aumento de 5 minutos no vídeo gerou uma redução de 40 fotos. Sabe o que significa isso? Resposta. Se você dividir a quantidade de fotos pela quantidade de minutos, sabe o que você descobre? 40 fotos dividido por 5 minutos. Sabe o que você vai descobrir? E resposta: cada 8 fotos representam 1 minuto. É uma das interpretações da divisão. Cada unidade do de baixo cabe quantas do de cima. E aí, quando você pega essa ideia, um abraço. Quer ver?
Olha só o que que ele quer saber. Ele quer saber o número máximo de fotos que vai poder armazenar. Galera, você concorda que para eu saber o número máximo de fotos, bastaria você pegar esses 10 minutos de vídeo e converter tudo em foto? Mas só que cada 1 minuto de vídeo representa 8 fotos, então 10 minutos de vídeo vão representar 8 fotos 10 vezes, que vai dar 80 fotos, beleza? 80 fotos. E aí qual que é o lance? Se aqui são 10 minutos e 190 fotos, se eu tirar os vídeos, eu vou aumentar 80 fotos. Quanto que é 190 mais 80? Resposta: 270 e matamos mais uma vez. Reparem que nessas 4 questões a gente só usou divisão, mas só que às vezes era para cada um do de baixo quantos do de cima, pode ser um coeficiente angular da reta, pode ser um aumento percentual, uma comparação percentual. Por isso que no próximo vídeo eu vou continuar falando disso com vocês. Beleza? Até a próxima. Vamos que vamos!